Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós estamos assistindo hoje uma evolução do Brasil na política internacional que há muitos anos não se via. Talvez seja até singular, no sentido de não ter havido antes, né? É uma aproximação com as questões internacionais, que envolvem até a guerra com a Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, a invasão da Rússia, depende de como se entende isso, né? E os alinhamentos com a China, com a União Europeia, com a Unasul, com o novo Banco de Desenvolvimento, agora presidido pela ex-presidente Dilma. Quer dizer, tem uma complexidade nesse mundo hoje, né, no qual o Brasil está se jogando para aparecer como um player internacional, que nós precisamos compreender melhor. Será que o Lula está arriscando demais quando se põe de uma política mais independente dos Estados Unidos? Enfim, todas essas questões nós vamos tratar nesse programa e convidamos o professor Reginaldo Nasser, que já esteve aqui várias vezes com a gente. Eu agradeço novamente a disposição do Reginaldo de participar com a gente. O Reginaldo é sociólogo, é cientista político, ele é mestre em ciência política pela Unicamp, doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo, livre docente pelo Departamento de Ciência Política da PUC São Paulo, professor associado da PUC, foi coordenador do curso de Relações Internacionais e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, Unesp, Unicamp e PUC, foi chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC, membro da direção da Associação Brasileira de Relações Internacionais, pesquisador do SPEA e desenvolve pesquisas na área da política internacional, com ênfase nos conflitos internacionais. É um breve resumo de um extenso currículo que eu não vou apresentar aqui. O professor Reginaldo Nasser tem uma trajetória longa de análise do cenário internacional. E, mais uma vez, então, nós agradecemos a disposição de poder esclarecer os nossos telespectadores sobre o que está acontecendo. Reginaldo, eu começaria pelos dias de hoje. Quer dizer, nós temos o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, né, na segunda-feira, se reunindo com o Lula, depois que o Lula esteve na China, sendo que o conselheiro para assuntos internacionais do Lula, o Celso Amorim, já esteve também na Rússia e na China preparando essa discussão. O Brasil está pondo fora as suas manguinhas, ele tem cacife para tentar esse jogo de mediar o conflito da Ucrânia? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com o Silvio, esse projeto da TV PUC, do Le Monde Diplomatique. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre esses temas, né? Olha, Silvio, eu diria o seguinte, o Brasil tem, isso eu acho que não resta dúvida nenhuma para a boa parte dos estados no mundo. Então, quando a gente avalia aqui se tem ou não, a gente tem que ver, né, como os outros avaliam. Então, independentemente das posições ou críticas ao Brasil, até as críticas, né, que tem vindo agora dos Estados Unidos, da comunidade europeia, elas respaldam que o Brasil tem importância, né? Quem não tem importância, ninguém se incomoda, né? Então, essa viagem do Lula à China, como tudo se relatou aqui, para aqueles que criticam, né, eles estão incomodados. Então, o Brasil tem. Eu me lembro que a histórica tentativa de acordo com o Irã, que foi agendada pelo Lula e o Erdogan, Brasil e Turquia, a proposta estava indo adiante, eu me lembro bem disso, e o Washington Post fez um editorial literalmente no que eu vou dizer, dizendo que o jogo da política internacional se assemelha àquela história de parques, né, onde tem coisas para brincar, e que as crianças estão brincando, né, e aí vem os adultos e dizem, né, os mais velhos, para eles saírem.
dizendo que o Brasil e a Turquia estão nisso. Então, esse preconceito ainda existe. Só que esse preconceito está deixando de ter pé na realidade. Se você olhar hoje o mundo, e essa complexidade que você está dizendo, eu entendo de forma oposta a alguns. Alguns estão dizendo, o mundo é mais complexo de quando estava os 2 mandatos do Lula, né? Mas só que essa complexidade, eu entendo que tem favorecido o Brasil. Veja, a China, né, de 10 anos, né, para cá, o que aconteceu com a China? O que aconteceu com o BRICS? O que está acontecendo com outros países além da órbita europeia? Né? Nós temos a Índia, o país mais populoso do mundo, tem arma nuclear, né? Tem uma pujança, né, importante, um parceiro econômico de todos os países com importância. Você tem o Irã, a Arábia Saudita fazendo acordo, os países do Oriente Médio saem das garras dos Estados Unidos. Então, esse mundo é complexo, não tem dúvida nenhuma. Mas isso favorece esse ativismo do Lula. E eu entendo que não há, até o momento, eu não vejo exagero nenhum. Veja só o caso que você citou do Lavrov. Teve um jornal aí da grande imprensa, né, da mídia corporativa no Brasil, que colocou assim, um título. Eu até fiquei muito curioso com o título. Diz assim, aliado de Putin chega ao Brasil. O aliado do Putin era o Lavrov. Olha, gente, o Lavrov é ministro de um Estado que é reconhecido no mundo, gostando ou não. Entendeu? Então, essas coisas parecem mínimas. A imprensa aqui está perdendo o pé. Né? O caso de Taiwan, só 13 países, vou repetir, só 13 países no mundo reconhecem Taiwan. O Brasil assina lá a declaração com a China, o Brasil está fora da ordem. Umas coisas muito estapafúrdias estão acontecendo. Não é porque incomoda, porque o Brasil sob a liderança do Lula. Então, você tem, vamos dizer, a materialidade aí do país e você tem a liderança. Com isso, eu acho que nós temos e estamos demonstrando todas as condições para fazer essa movimentação, eu diria aí, que o Lula tem feito. Mas, Reginaldo, essa movimentação visa o quê? Porque, veja bem, a ideia de se aproximar com um clube da paz envolvendo a Índia, a China, eu acho que tem alguma relação que ver, por exemplo, com a nomeação da ex-presidente Dilma para a presidência do novo Banco de Desenvolvimento. Quer dizer, são os integrantes do BRICS, num certo sentido, em que o Brasil está querendo reforçar sua posição dentro dos BRICS, né? Para poder ter um peso maior numa política internacional que se mova não a partir dele, mas a partir de um bloco. Né? Você vê dessa forma? Quer dizer, isso aí é uma atitude que os Estados Unidos vão aceitar? Não, se vai aceitar ou não, não sei. Quer dizer, veja, não tem muito o que fazer também os Estados Unidos. Veja, em primeiro lugar, eu acho que você falou do Banco do BRICS. Né? Quem que falava do Banco do BRICS antes da Dilma? Ninguém. Quem estava lá? Era um preposto do Bolsonaro. Né? Mas ninguém falava. Então, isso tem essa materialidade e tem o tom político. Está lá a ex-presidenta do Brasil, presidente 2 vezes. Né? Então, é importante. Você falou do bloco. O BRICS, em termos de PIB, está chegando ali com o Ocidente e a projeção do FMI que vai passar. Né? E olha, Silvio, eu vou citar um outro exemplo que eu tenho lido muito, porque eu pesquiso muito o Oriente Médio, tem acontecido, pouca gente tem falado aqui. Um fenômeno muito interessante. Os países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados, que o Lula teve lá, Catar, Omã e tal, a gente olhava aquilo lá e falava, isso é preposto dos Estados Unidos, porque tem, inclusive, bases militares em todo o Golfo Pérsico. São bilhões de dólares anuais para vendendo armas. Era um lugar dentro dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Estão largando os Estados Unidos. O Emirados Árabes, o maior parceiro dos Emirados Árabes hoje é a Rússia. E não rompeu após a guerra. O Emirados está no Conselho de Segurança e se absteve na votação contra a Rússia. E tem aumentado as relações. A Arábia Saudita e Emirados Árabes estão comprando petróleo da Rússia. Eu li no Wall Street Journal. Quer dizer, como assim? Eles não são produtores? Sabe o que eles estão fazendo? Compra e vende petróleo.
né, contornando a sanção dos Estados Unidos. O embaixador americano foi querer falar, eles não quiseram papo. Aí lá, o Brasil, o Lula faz uma pequena declaração, dá esse alarde. Paísinho lá dos Emirados Árabes, repito, preposto, porque tem base militar. O Brasil não tem nada disso, não pode falar. Então, hoje, esses países estão negociando mais com a China e com a Rússia. O lugar, então, os Estados Unidos está perdendo a liderança. O Macron, uma semana antes, esteve na China e disse o seguinte: não podemos, algo mais ou menos assim, entrar de olhos fechados nas alianças com os Estados Unidos. Disse ele, porque às vezes tem problemas dos Estados Unidos que não são nossos. E eu, aliás, acho que ele estava reeditando Charles de Gaulle, que quando, na Guerra Fria, o de Gaulle dizia: vamos sair dessa disputa aí de União Soviética e Estados Unidos. Então, você vê, são medidas que não são nada radicais, né? A radicalidade está do outro lado. Quer dizer, você não pode desviar um pouco, né? Ter uma discordância que faz esse alarde. Então, o mundo e as realidades regionais estão tomando outro caminho. Acabei de citar do Golfo Pérsico, a Ásia Central, ali em torno da China, citando Paquistão, falando da Índia, Paquistão também, país importante. O Irã e a Arábia Saudita estão pleiteando entrar no BRICS. Então, veja, nós estamos numa outra realidade. Não existe mais aquele negócio só do mundo europeu, norte-americano, ou como eles dizem, né? Literalmente, o Ocidente. Mas tudo bem, vamos engolir essa. Mas então, portanto, fica essa ideia de desagradar os Estados Unidos, né? Uma coisa sem sentido. O Lula foi lá, voltou com 50 milhões. 50 milhões, sim, uma gorjeta. Pois é. Não é isso. E não teve toda a importância que foi atribuída ao Lula na visita à China, né? Quer dizer, em outras escalas, outros acordos e tal. Claro. Agora, essa independência que está sendo sinalizada em relação aos Estados Unidos, uma mudança em relação ao governo anterior, do Jair Bolsonaro, que era subserviente, né? Uma vergonha, né? Ela também não atrai, vamos dizer assim, uma articulação em torno do Brasil para reviver a Unasul? Eu acredito que sim. Eu acredito que logo após esse momento aí que nós estamos vendo da grande política, né? Porque guerra na Ucrânia é a grande política, né? Entrar no meio aí de China, Rússia, Estados Unidos é a grande política. Eu acho que, e há sinalizações para isso, e acho fundamental voltar para essas articulações regionais. E acredito que tem todas as condições da Unasul ser ressuscitada, reeditada sob novas condições. E outros arranjos. Eu acho que o Mercosul é mais alargado, um Mercosul mais intenso. Eu acho que tem boas possibilidades para isso, olhando, como eu já te disse, outras realidades regionais que estão acontecendo, como o caso do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, que os países, veja bem, estão tomando atitude entre eles. Eu não vou estar aqui no mérito, eu sou muito crítico ao regime do Assad. Sempre critiquei, é um dos maiores responsáveis sobre o massacre na Síria. Mas estão fazendo os acordos. O Assad agora foi lá para a Arábia Saudita, sem a presença dos Estados Unidos. O caso que eu citei, Arábia Saudita e Irã, arqui-inimigos. Arqui-inimigos. Quem bancou o acordo? China. Então, eu acho que deve ter aqui, e acho que a China terá um papel importante nisso, porque as articulações regionais precisam ter grande potência, né? Mas não grande potência ávida de imperialismo como os Estados Unidos. Então, acho que a China vai ter o seu lugar, passo a passo ela está fazendo isso. Quer dizer, o México é o maior parceiro da China hoje. Veja, isso é um tapa na cara dos Estados Unidos, que era do NAFTA. Você desce lá no aeroporto do México e só vê lá 5G, Huawei e tal. Então, veja, são novas realidades. Você não pode fechar os olhos para isso. Vamos dizer assim, muitos analistas do mainstream norte-americano estão percebendo isso. Vou citar aqui o Fareed Zakaria, que não é nada de esquerda, o cara da CNN. Ele escreveu outro dia que os Estados Unidos não têm flexibilidade diplomática.
que isso é uma lástima, que os Estados Unidos está perdendo liderança. Então, tem uma análise nesse sentido. O Biden está fazendo uma política externa muito equivocada, e aí, infelizmente, até porque está dando chance para o Trump. O Trump vai crescer em cima disso. O Trump está fazendo um discurso, até citou o Brasil, dizendo que os Estados Unidos estão perdendo a liderança. Então, foi bom você entrar na parte econômica, porque essa política de diplomacia está muito articulada, inclusive, com os interesses econômicos, né? E houve uma delegação enorme do agronegócio que acompanhou o Lula, e estava lá antes por causa da pneumonia, depois se deu um descompasso nisso, mas nas negociações com a China, né? Quer dizer, o que você vê como possibilidades de novo modelo de desenvolvimento a partir dessas articulações da diplomacia brasileira recente, hein? Eu acho que aí, veja só, e acredito que o Lula é muito hábil nisso. Nós temos um histórico aí, já recente, do agronegócio, comandando toda a pauta da balança comercial do Brasil. Então, vai romper com isso. Possível. Seria idiotice fazer isso. Mas a questão é fazer uma transição e dar outros passos. Quer dizer, ainda são pequenos acordos, são pequenos projetos, mas que a gente tem que apostar que isso possa vir a trazer benefícios a médio e longo prazo, que foram algumas áreas que o Lula esteve lá na China, área de ciência, tecnologia. Né? A China é um país, né, que preza isso, que tem declarado, né, o apoio aos processos de desenvolvimento, né, a forma como investe, né, em outros países. Então, eu acho que, Silvio, que tem tendências. Nós não podemos já, né, quer dizer, batizar isso como nascendo um projeto, mas são tendências que o Brasil tem que apostar. Se o Lula não fizer isso, ele vai perder uma boa chance, e, inclusive, internamente, porque não adianta. Esse pessoal a gente já conhece, eles encheram os cofres durante o governo Lula, durante o governo Dilma, e na metade do governo Dilma apoiaram, o grande pai dele apoiou o golpe. Não pode confiar nesse pessoal. Então, até por força política, creio que ele tem com habilidade sair, né, desse modelo que realmente não é um modelo adequado para nenhum país em processo de desenvolvimento, e até porque isso vai tocar, e sempre tocou, com a questão ambiental, que é outro ponto importante que o país precisa estar atento a isso. Né? Que, aliás, apesar de tudo que ele tem feito no último trimestre, né, aumentou tremendamente o número de queimadas e tudo, é um negócio alarmante. Não é por falta de vontade, são recursos e meios, mas precisa ser enfrentado. Então, são ainda desafios. Eu acho que está fazendo uma exigência muito grande para esse pouco tempo que o Lula está, e eu entendo, porque todos nós estamos ávidos por mudanças. Né? Então, isso é natural. Mas eu acho que a questão do agronegócio é uma questão delicada, sim, interna e externamente. O Lula tem dito que a política americana tem empurrado a Europa para o conflito com a Ucrânia. Né? E, recentemente, o presidente da França, o Macron, né, falou que a União Europeia precisava ter um pouco mais de independência, de autonomia em relação aos Estados Unidos. Você acha que a retomada dos acordos União Europeia-América Latina vai ser em novas bases, com base nesse tipo de afirmação ou não? Olha, eu acho que vai ter vai vir à tona, porque já está vamos dizer assim, fora vamos dizer, das câmeras e tudo, aparecendo uma dissidência na comunidade europeia. Né? Esses documentos aí que vazaram nos Estados Unidos, sobre os documentos do Pentágono e outros, eles mostram isso, que não está tão harmoniosa essa aliança dos Estados Unidos com a Europa, que é surpreendente, porque pelo que a gente vê, né, nas manifestações, nas declarações nacionais, todo mundo até dizendo, olha, muito tempo que os Estados Unidos e a Europa não estão tão sintonizados, mas esses documentos,
e pelo que eu tenho lido dos analistas, eles estão dando credibilidade, porque os Estados Unidos está dizendo que isso é meio falseado e tudo, a dissidência está crescendo. E eu diria, além da França, que aí a peça principal de tudo é a Alemanha, né? Então, a Alemanha não está completamente sintonizada com os Estados Unidos, está sofrendo a questão energética, e todo mundo diz, se libertou da Rússia, mas inflação, né, crescente na Alemanha, inflação crescente na Europa, né? Essas coisas batem em algum momento no público, né? Tem batido pontualmente. Então, ou seja, sustentar essa guerra da Ucrânia, e que todos, vamos dizer, na linguagem militar, aí, estão denominando guerra de atrito, que é a guerra que se prolonga, a guerra de desgaste, né? Ela vai ter repercussões muito negativas. Já está tendo na opinião pública, devido à questão econômica, está tendo no público norte-americano, né? Então, eu acredito que sim, que eu apostaria nisso também, né? De encontrar essas frestas. Macron disse, vamos ver outro e tudo. América Latina, o Brasil, principalmente, aproveitar essas frestas para tentar estabelecer uma relação mais direta com os europeus, sem os Estados Unidos. Pois é, aí a gente entra na discussão da decolonização, né? Porque a Europa, na verdade, estabeleceu relações com os latino-americanos e sempre foi uma relação de colonização, de predatória, de degradação ambiental, de exploração das plataformas de produtos primários, né? E a lógica disso é presidida pelo grande capital, que não tem muito hoje controle da parte dos governos, né? Então, a minha pergunta é se a necessidade de mudar, por exemplo, o padrão de consumo de energia fóssil, né, que também compromete a Europa e hoje é um desafio para pensar a matriz energética brasileira, se não vai dar combinações de troca de tecnologia, enfim, quer dizer, de um avanço que pudesse colocar em outro patamar de consumo e de poluição, né, as economias que estão envolvidas, né? Esse tipo de trocas, você vê que na parte da tecnologia, na parte da ciência, eu vejo que o Brasil está buscando essa relação com a China. A Europa está oferecendo isso para o Brasil também? Você disse bem, há um padrão, né? Esse padrão ele é reproduzido pelos governos sob ótica, sob instrumentalização das grandes corporações, né? Então, esse padrão, vamos dizer, esse padrão Ocidente, né? Eles gostam de falar Ocidente da democracia, então, vamos falar Ocidente da colonização, Ocidente dessas ações corporativas, né? Predatórias, quer dizer, isso é o Ocidente também, né? É uma marca forte do Ocidente. Isso será reproduzido, não tem dúvida nenhuma. Eu te diria, Silvio, e leio muito, sigo meu colega, o Ladislau Dalbos, um dos poucos aqui no Brasil que é obcecado, com razão, em relação à ação das corporações. E eu também. Agora, infelizmente, nesse processo, o que nós tivemos? O aparecimento e o fortalecimento da extrema-direita. Então, isso entrou no meio da coisa da luta, né? Então, por isso que eu acho que nós estamos num momento, nós, quem é do campo progressista e tudo, de, com cuidado, fazer uma transição, né, para um outro momento, para colocar de novo as corporações no alvo. Estou dizendo que é gradualmente, tá, gradativo isso, mas que a gente tem que ir com cuidado, né, porque o perigo dessa associação com a extrema-direita não passou. Ele é muito forte. Eu lembro, inclusive, dentro do Partido Democrata americano. Quem trouxe e traz é o Bernie Sanders, a liderança dele e outros, né? Inclusive de taxação de grandes corporações. Esse negócio, no início do governo Biden estava forte, ele teve um refluxo com a guerra da Ucrânia. O Partido Democrata não tem discutido isso mais. Pouco, a voz isolada. E eu diria também os poucos que haviam dentro da Europa, que com certeza podem ser nossos aliados, assim, um pensamento, uma ação de esquerda,
também estão meio encurralados, estão preocupados com a extrema-direita na França, está crescendo, extrema-direita na Alemanha, todo lugar. Então, nós temos aí, vamos dizer assim, seriam duas frentes. Então, eu concordo integralmente com você, mas eu vejo que ir com cuidado agora, é um momento delicado ainda que esses países estão saindo. Mas é isso, eu acho que tem que enfrentar. E veja, no que você falou, eu acho que a gente tem que estabelecer alianças dentro da Europa, usar mais a sociedade civil. A gente usa pouco, a gente na área internacional. Então, quando a gente fala área internacional aqui, até hoje, todo mundo acha que é só Itamaraty, né? Isso foi um alento os primeiros governos do Lula e da Dilma, porque tinham um representante forte da sociedade civil, que era o Marco Aurélio, e que, lamentavelmente, nesse governo não tem um substituto. Não adianta, o Celso Amorim é diplomata, é um cara da rua como o Marco Aurélio, né? Então, essas articulações, elas são importantes, elas dão força, né? Entrar dentro da Europa, não é a Europa, ver a Europa como um bloco, nós temos aliado lá dentro, né? Forças políticas aliadas. Então, acho que é uma estratégia que a gente deve usar em todo lugar, inclusive nos Estados Unidos. Eu acho que a gente conecta pouco vamos chamar, a ala esquerda do Partido Democrata, que teve um papel importante na eleição do Lula, de garantir a eleição. Quem forçou o Biden lá foi essa turma. Então, essas articulações, vamos chamar transnacionais, são muito importantes na luta contra as corporações. Os Estados Unidos têm esse lado. A gente fala muito, os Estados Unidos, claro, olhando a parte hegemônica, mas essa luta social deles, dos nativos, né, nos territórios lá que tem petróleo, é uma luta insana deles lá. Eu acho que a gente tem que estabelecer essas relações. Portanto, é muita coisa para ser feita e num momento ainda muito delicado, né? Então, acho que tem que ter cuidado, estabelecer as alianças necessárias, possíveis, mas bastante atento. Antes de passar para uma parte mais latino-americana, Reginaldo, queria perguntar para você assim, é quase uma repetição, mas eu queria que você formulasse, né? O Lula está certo ao tomar essa atitude de fazer a crítica aos Estados Unidos e dizer que a Rússia também tem que ser respeitada, que tem seus direitos? Silvio, eu acabei de colocar até um post lá no Twitter. Eu falei, se alguém me ilumine, por favor, o bom senso. E o Lula, o André Trigueiro, da Globo News, que eu gosto muito, escreveu agora que o Lula não está ouvindo o Itamaraty, que o Lula está falando coisa da cabeça dele. Até coloquei lá no dele e falei, olha, em negociação o Lula pode dar aula para o pessoal do Itamaraty. Ele tem isso no sangue, na experiência dele, né? Então, veja só, você tem duas partes em conflito, né? O Lula criticou já, com todas as letras, a invasão da Rússia. A invasão que a Rússia fez à Ucrânia. Eu acho que ninguém no campo progressista, esquerdo, pode concordar com qualquer tipo de invasão. Tem que rechaçar. É aí, ok. Veja, para você ter um acordo, você não pode dizer que uma parte, apenas uma, é a responsável. Não é culpabilidade, ele está responsabilizando a intensificação do conflito tudo na Ucrânia. Se não tiver isso, não tem acordo. Isso é óbvio, gente. Como é que esse pessoal cai nessa? Dizer, tá tomando coisa. Não é isso, né? Veja, aquela resolução absurda que foi aprovada na ONU, ainda bem que aquilo não tem valor nenhum. E eu ligo muita atenção a qual resolução absurda? Que até o Brasil votou a favor. E que o ministro de Relações, a última que teve, eu não me lembro, foi a última, um mês atrás, mais ou menos, que o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que contribuiu. Que eu achei um absurdo. Por quê? É um artigo lá, muita gente não colocou, inclusive a resolução. Foi muito difícil eu achar. Eu queria ler. E um artiguinho lá, que é o DNA do imperialismo americano. O que ele dizia? Dizia que as questões aquela resolução, etc., devia ser aceita, palavra, incondicionalmente pela Rússia. Os Estados Unidos adoram isso, rendição incondicional da Alemanha, rendição incondicional do Japão, eles adoram a rendição incondicional. Quando você fala incondicional, me desculpa, eu não sou diplomata,
mas tem bom senso. Não tem negócio, não tem acordo. Então não pode ser isso. Não tem sentido, entendeu? Veja, a questão da Crimeia. O Lula falou absurdo. Não vou entrar aqui no mérito, mas a Crimeia tá lá, foi uma questão lá atrás. É um fato já dado, tal como o Kosovo. Quando foi feito o plebiscito na Crimeia e saiu lá a resolução, muita gente apontou que é uma cópia do que aconteceu em Kosovo. Tá certo? Eu não estou dizendo que eu concordo com, mas é o mesmo princípio. Por que não se discute Kosovo, então? Que já é fato consumado. Então, são pequenas coisas. Outra, o conflito esse da invasão da Rússia, ele não começou com a invasão da Rússia, né? Ele começou lá, em 2014. E houve um golpe na Ucrânia. E durante todo esse período, de inspetores da comunidade europeia, está relatado. Centenas e milhares de ações armadas da Ucrânia em território de Donbass, que é o leste da Ucrânia, que estava sob cessar-fogo. Então, ou seja, é nesse sentido que o Lula está falando. Porque senão não tem negociação. E outra, a pessoa pode odiar a Rússia, falar do regime, etc. Mas ela não pode negar os fatos e se está preocupada com a paz. Nós estamos falando de uma potência nuclear. É isso que nós estamos falando. Então, se a pessoa está querendo paz, não sei o quê, tem que prezar para isso e não aguçar o conflito. Os Estados Unidos deu, até o momento, 75 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. E o que aconteceu? Reverteu o conflito? Não. Então, os especialistas militares estão dizendo, por mais que os Estados Unidos jogue arma lá, não vai derrotar a Rússia. Ele vai prolongar o conflito. Então, o que o Lula falou é verdade. Os analistas estão falando isso. Analistas norte-americanos. Mas é claro, sair da boca do estadista, aí volta essa questão inicial. Né? Como o Lula preocupa, né? Aí é que está. Porque o Biden agora está preocupado, porque o Trump está jogando isso. O Trump falou, aí, olha o momento que nós estamos. Perdemos a França na Europa, perdemos a Arábia Saudita no Oriente Médio e o Brasil na América Latina. Campanha dele, pesada. E, factualmente, ele tem razão. Óbvio que eu não concordo com os propósitos do Trump. Mas ele está fazendo um diagnóstico da realidade. Então, eu não, sinceramente, eu não vejo. Eu estaria aqui criticando. Eu sempre digo: tem uma coisa que eu critiquei, se o Brasil fizer, é mandar tropa para o Haiti. Desde o início eu fui contra, escrevi contra, orienta aluno que faz pesquisa e fala contra, e se o Brasil fizer, é contra. Mas essas ações que estão tendo até o momento, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, o Brasil está se mostrando muito proativo e bem calcado na realidade. Muita gente está dizendo, ele não sabe o que faz, está sabendo muito bem o que ele faz, porque a turma aqui do jornalismo internacional precisa olhar o que está acontecendo em outros lugares do mundo que não sejam os jornais europeus. Que, aliás, o Nelson de Sá publicou ontem, ele dá aquela resenha, que na Alemanha, ok, nenhum jornal fez crítica ao Lula. Então, não sei se é a Europa, como alguns disseram aí. Então, também vamos devagar com isso. Mas, de toda forma, olha aqui que o jornal do Paquistão está falando. Na Índia, no Irã, nos Emirados. Ou isso não importa. Nós precisamos sair desse mundo europeu. O mundo não é mais só europeu. Então, essas novas realidades, elas incomodam. Entendeu? Porque tem essa coisa com os Estados Unidos. É impressionante. É um negócio. Sempre foi, né, na nossa história, e agora está confirmando. Não pode ter uma dissidência, um dissabor, nada. E veja, o Lula foi primeiro para os Estados Unidos. Se o Lula vai para a China, não, foi primeiro na China, não nos Estados Unidos. 2002, antes dele tomar posse, aonde que ele foi? Estados Unidos. Os Estados Unidos pressionou o Lula para apoiar a guerra do Iraque. E a turminha aqui no Brasil criticou o Lula. O que aconteceu? 700 mil mortos e era uma mentira. E aí? O pessoal esqueceu disso? Embarcaram numa mentira que resultou uma tragédia, uma coisa horrorosa. Ninguém quer lembrar mais. O Lula foi pressionado. Eu me lembro disso. Tem que estar com o mundo democrático, tem que estar não sei o quê, Ele diz, não tem nada
nem a favor, nem contra o Saddam, negocia com o Iraque e quer sair fora disso. Acabou. E criticou a ação dos Estados Unidos e da Inglaterra antes de descobrir que era fake news aquele negócio. Então, eu acho que a pessoa precisa um pouco devagar. Eu sou contra absolutamente confrontar com os Estados Unidos. O Lula também. O Lula tem noção, mais do que todos nós, de realidade, pela experiência dele. Então, ninguém está confrontando, mas não significa submissão também. É isso que precisa ficar claro. Né? Essa é a linha da corda bamba, né? Porque entre a independência e a avaliação dos Estados Unidos, que está perdendo poder no seu quintal, aí tem uma diferença, né? Eu queria trazer... Não, sem dúvida. Você fez uma menção ao Marco Aurélio Garcia, assessor especial internacional da presidência nos dois governos Lula, né? E ele falava assim, olha, e Dilma, desculpe. E ele falava assim, olha, o Brasil quer uma integração produtiva dos países da América Latina. Ele não quer estabelecer uma relação de um subimperialismo, por exemplo, né? Onde as complementariedades das cadeias produtivas e o acesso ao Pacífico também podia ser extremamente interessante para todos, né? E isso, de fato, é um outro desafio posto aos Estados Unidos, né? Você lembra a ideia da ALCA, que depois os países rechaçaram, latino-americanos, né? Numa reunião na Argentina, né? Nós vamos retomar uma política de bloco assim, com um favorecimento... O Brasil é a maior economia da América Latina, né? Com um favorecimento de relações de integração produtiva? Se não fizer isso, não tem liderança. É isso que a gente precisa entender também. Vou relacionar essa coisa do Brasil e Estados Unidos. O que é liderança? Liderança não é hegemonia, não é império. Né? É ser respeitado. Né? Ser, mais do que respeitado, é ser seguido. Né? Ter como exemplo. Né? Então, o Brasil, para conseguir isso, para o Lula conseguir, ele tem que fazer coisas concretas, coisas materiais. Né? Não é apenas discurso, não é apenas retórica. E lembro, como você disse aí, o caso da Bolívia, né? Que foi aquela famosa coisa que o Lula disse com toda razão. Falou, não quero mais meu país falando grosso com a Bolívia e falando fino com os Estados Unidos. Né? Fizeram a imprensa, aí toda a oposição, fizeram a cabeça do Marco Aurélio, de todo mundo, que foi aquela ação que o Brasil teve na Bolívia. Então, eu acredito, veja só, Silvio, vai ter algo que eu não tenho competência para avaliar, também passar por algumas questões internas aqui de ajuste da nossa economia. Né? Porque sem isso também a gente não vai conseguir essa projeção, coisa que aconteceu nos dois governos do Lula, né? Esse ajuste, né? Em processo de distribuição de renda, de desenvolvimento econômico, de investimento. Aí sim para a América do Sul. Mas eu acho que é um projeto do Lula. Eu não tenho dúvida, não, que isso é um grande projeto do Lula. Quer dizer, não saiu. Eu tenho dito o seguinte: de todas as áreas do governo, e não estou falando só agora que está isso aqui, não. Eu sempre declarei isso. Todas as áreas do governo, a única que nós não vamos ter surpresa é a política externa. Porque é a mesma doutrina. Não vai mudar a doutrina. Vai adaptar ao mundo, as circunstâncias. A doutrina é a mesma. Eu tive, foi antes da eleição, num lançamento do livro do Stucker, que era sobre questão internacional, e eu ouvi o discurso do Lula. Ele foi colocando lá ponta por ponta a posição do Brasil, tudo, já falava da guerra da Ucrânia, falava da China, tudo. Então, não tem surpresa nenhuma. Nenhuma. Então, o pessoal gosta muito de falar negócio de estelionato, né, eleitoral. Olha, política externa do Lula, ele está fazendo exatamente o que ele falou antes. Né? O pessoal que está fazendo a live aí não está sendo... Né? Ninguém foi enganado sobre isso. Ninguém. Ele é ipsis literis do que ele não mudou em nada. Nada, nada, nada. Né? E é isso, então, portanto, da América do Sul, que é realmente um espaço, né, por todas as razões culturais, econômicas, de vizinhança, importância estratégica, que o Brasil vai estar ali imerso, e eu acho que nós vamos ter boas surpresas nisso, tendo como variável isso que eu estou dizendo para você, que as coisas aqui não precisa ser
otimamente, mas se tiver bom, já está. Na área econômica, a gente já dá um respiro, né, para ir na política internacional. Não vai ter retaliação dos Estados Unidos contra essa busca de autonomia? Eu me lembro daquele negócio. Tem uma análise sobre a warfare, né, a Lava Jato aqui em outros lugares, que foi para destruir para destruir as empresas que competiam internacionalmente com as empresas norte-americanas. Né? Eles vão deixar barato assim a gente construir um bloco e poder negociar independente? Boa questão. Eu acho que a melhor matéria fazer propaganda aqui sobre isso foi do Le Monde. Foi a melhor. Não, e eu falo isso em aula. A gente que é da academia não conseguiu fazer melhor. Ali só há um problema que eu vou comentar, na interpretação. Porque a questão é o seguinte. Aí é o plano que eu estava te dizendo, governamental, e vamos chamar aqui transnacional. Se você olhar e vou me reportar à investigação que foi feita no Le Monde. Era durante o governo Obama que estava indo super bem com o Brasil. Não tem problema com o Brasil. Então, não tem problema governamental. Mas nessa parte da Departamento de Justiça, FBI, que o negócio funcionou. E estabeleceu essas articulações. Então, veja, essas articulações, elas se estabelecem independentemente do chefe de Estado. Então, isso é uma área, inclusive na área de investigação, na área de segurança, FBI, CIA, polícia daqui. Eu me lembro, muita gente foi presa aqui, na época do Lula, inclusive, sobre coisa de terrorismo, injustamente. E o Lula e os ministros nem sabiam. E vários casos aqui na Tríplice Fronteira de árabes acusados de terrorismo. Então, essa esfera que você está falando e que pegou a Lava Jato, ela está aí. Eu duvido. Então, por isso mesmo, precisa fortalecer as posições do governo para que esteja atento e impedir isso. Né? Eu lembro na reportagem que quem ia imaginar, falou, teve um encontro num hotel, num resort na Bahia. Aí quem era o cara que estava lá tomando aulinha? O Moro. Né? Quem que era? Subsecretário do Tesouro americano. Então, essas redes, aí é uma luta da sociedade civil, porque o governo não tem jeito de pegar nisso. Agora, no sentido governamental, eu não conheço, hoje que eu estava lendo isso, algum país, ainda mais Brasil que Estados Unidos, ser punido por uma interpretação. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Que o Eduardo Bolsonaro, o ministro de Relações Exteriores do Bolsonaro, falou da China, o que aconteceu? Nada. Pelo contrário, a China aumentou a balança comercial com o Brasil durante o período do Bolsonaro, a contragosto, mas aumentou, porque também não mexe. Então, a área de relações internacionais não opera por essas questões ideológicas. É interessante isso. A tradição do realismo, né, que a gente sempre começa em relações internacionais estudando realismo, acho que está equivocada, dizendo que não tinha ideologia nenhuma. Só que agora nós estamos numa época, tudo está ideologizado. E não é assim. Né? Quando houve a invasão do Putin, aqui no Brasil, todo mundo querendo saber se era de esquerda e de direita. Eu entrei no meio e falei, não tem esquerda e direita, isso é um assunto de geopolítica clássica, não tem nada de esquerda e de direita. Não entra nisso, não. Estou citando o Macron, Charles de Gaulle, Kissinger. Eu estou provocando o pessoal que o Lula está falando o que o Kissinger está dizendo. Literalmente, o Kissinger diz, o Biden não pode desconsiderar as opiniões, as posições da China e da Rússia, porque senão perde o equilíbrio, que é a ideia do realismo do equilíbrio. Olha o que o Kissinger diz. Taiwan chegou onde está, muito interessante o que ele falou, parece óbvio, eu nunca tinha percebido. Por quê? Porque havia um consenso entre China e Estados Unidos. Então, que Taiwan se desenvolveu. Quebrar esse consenso, as coisas vão ficar complicadas. Né? Mesma coisa a Ucrânia, porque você pode ver o seguinte, com todas as coisas. A Ucrânia é um país que se desenvolveu em todas as áreas. Como assim? Porque havia um consenso, é isso que eu estou dizendo. Um consenso minimamente estabelecido entre os grandes. Então, o que sempre fala essas coisas,
Outros pensadores lá nos Estados Unidos falam. O Lula fala do jeito dele, pronto. Está afrontando os Estados Unidos. Né? O Kissinger está afrontando também. Não está? O cara que aproximou... Ele aproximou as pessoas mais novas. Tudo. Ele aproximou da China do Mao Tse-tung, no auge da Guerra Fria. É isso. Não, vamos parar, que é melhor para os Estados Unidos, porque senão a União Soviética unindo com a China é o pior dos mundos para nós. Né? Então, eu estou dizendo tudo isso para subscrever o Kissinger, porque ele é um responsável por assassinato. Eu colocaria na cadeia, mas ele é um analista e inteligente, é a realidade. O Lula está falando em termos mais intuitivos, mas o que esses analistas têm dito, nada mais. Eu fui ontem até, para eu não errar, equivocar, fui rever todas as coisas do Kissinger. Publiquei muitos ipsis líderes. Ele está dizendo isso. Cuidado com esse negócio. O país está se perdendo. Os Estados Unidos não pode se envolver nisso dessa forma, não. Então, só finalizando aqui essa questão. Os Estados Unidos está numa das piores crises de liderança. Logo, logo, eles vão ter só o Estadão, a Folha e a Globo News lá dentro. Então, eu estou de acordo com você. E eu vejo assim que a política democrata dos Estados Unidos não tem nenhuma diferença em relação à política republicana nesse sentido, né? Quer dizer, da beligerância. E há toda uma leitura de analistas de que o interesse dos Estados Unidos seria continuar alimentando essa guerra na Ucrânia, para que ela se estenda, para que ele possa vender mais armamentos. A indústria armamentista está por trás de toda essa pressão. Claro. Né? E que se a Rússia perder, uma hipótese que não é considerada pelos analistas, né, o próximo seria a China, porque ele tem sempre que ter um inimigo para enfrentar. Né? Você vê dessa forma também? Completamente de acordo. Você sabe que eu estudo muito Oriente Médio, estudei Afeganistão, e em 2021 eu publiquei um livro. Eu estava escrevendo um livro, que é a luta... Aliás, é aqui, ó. Vou fazer propaganda. Isso. Eu estava lendo esse... Como é que chama o livro? Deixa eu ver. A luta contra o terrorismo. Os Estados Unidos e os amigos talibãs. Perfeito. Mas e o que aconteceu? Eu falo da indústria aí, né? Dizendo que, primeiro, muitos economistas, até amigo meu, continuam falando que os Estados Unidos gastou. Os Estados Unidos investiu. Porque só no Afeganistão foram 2,5 trilhões nos 20 anos. No Iraque foi mais ou menos 4,5, 5. O Stiglitz fala que no total dá 7 a 8 trilhões de dólares. Para onde foi isso? Então, vai para o complexo industrial militar, mas também coisas correlatas. Porque os Estados Unidos colocam uma rubrica mágica, que é state building, reconstrução, desde o plano mágico. Então, não entra como despesa militar isso. Porque, inclusive, alimento para a tropa. Imagina 700 mil homens. Quem que fornece comida para esse pessoal? Roupa, remédio. Né? É uma coisa assustadora. Muito bem. Os Estados Unidos saem do Afeganistão, 2021. Aí muito, derrotado do Império. Está gravado, então eu falo isso tranquilamente. Queria concordar com meus amigos de esquerda. O Império saiu intacto. Pelo contrário, até fortalecido. Morreram 2.500 pessoas em 20 anos, só. E a indústria militar bélica dele se aprimorou. Né? E aí ele saiu em agosto, setembro. Outubro foi a votação do orçamento. O orçamento dos Estados Unidos para a área militar estava 750, mais ou menos, bilhões. Em outubro, foi para 850. Aumentou. Aí o pessoal... para que será isso? Aí eu falei o que você está dizendo. Ainda não sabia do que eu falei assim. Eles vão para algum lugar. Para algum lugar eles vão. Não tem retraimento. Esse pessoal é louco. Os Estados Unidos foi derrotado. Retraimento aonde? Está reordenando, está redirecionando. E ficaram ali à espreita. Em 2021, final do ano e tudo, começou um encontro do Biden com o Putin. O Biden foi assim, sem negociação. Era uma reunião para ser tranquila. Está documentada essa reunião.
O Putin mencionando e tal, nada de negociação, insuflando, já em dezembro. Então, já era preparação. E essa indústria nunca produziu tanto. O ano passado, o Biden foi visitar uma delas, tem uma reportagem mostrando, e lá, vamos lá, pessoal, tal, que eles não estavam dando conta de produzir. Então é isso, eles vão, os democratas investem. O Trump redireciona, não que ele não gosta de guerra também, mas são guerras mais específicas, não é em todo lugar. Né? Tanto é que ele não entrou com tudo lá na Síria, né? Ele que negociou a saída do Afeganistão, por isso que eu falei amigo Talibã, porque teve uma reunião, os talibãs são nossos amigos. Né? Então, esse belicismo vai de um outro sentido. Os democratas, eles querem transformar o mundo. Então, eles saem para tudo quanto é lugar que eles acham que pode ir. E a indústria militar, mas eu diria essa indústria da reconstrução, que é mais ampla ainda, ela adora essa coisa dos democratas. Adora, adora. Os republicanos vão para outro lugar. Uma parte não, que é o que você está falando das corporações. Uma parte acaba juntando democrata, republicano, e eles não estão nem aí com isso. Né? Então, essas corporações, não. Elas que oferem todos esses benefícios, esses lucros, como os têm. Reginaldo, o nosso papo está muito bom, mas ele passa rápido, viu? Nós estamos já no final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta para você, fique à vontade para discorrer sobre isso. Né? Como é que você está vendo o futuro dessa diplomacia brasileira? Tem chances de sucesso? Nós estamos desafiando com vara curta adversários de muita força? Como é que é isso? Em primeiro lugar, o que eu vou falar aqui, eu vou repetir o Lula, mas que eu gosto muito e isso distor de muitos analistas. Né? O Brasil ficou muito assim, política externa é Itamaraty, e esses críticos continuam falando isso, como Trigueiro. O Lula, lá no discurso que eu vi, ele tem falado isso, é óbvio, mas é importante ele falar. Quem faz a política externa é o presidente da República. Itamaraty, a diplomacia é um instrumento. Então, eu discordo absolutamente. O pensamento Itamaraty. Itamaraty entra quando o presidente é fraco. Quando foi o Itamar lá atrás, que depois veio o Fernando Henrique, que não foi assim, foi diplomacia presidencial. O Fernando Henrique fazia o que ele queria, ele tinha pensamento sobre isso. Veio o Lula, a mesma coisa, o Temer, absolutamente nada, e depois veio o Bolsonaro. Então, a política, a diplomacia, ou a política externa, é o presidente. Portanto, ela tem um caráter político. A gente tem que repetir isso, porque fica essa historinha, é diplomata, né? Essa ideia de diplomata, tudo parece que é uma coisa técnica. Né? Eu entendo que o Lula está imbuído desse princípio de que nós estamos falando, de que deve manter ótimas relações com a Rússia, China e esse outro mundo árabe, África, América Latina, e na linha bamba, né, o fio tênue que você falou, sem romper com os Estados Unidos e Europa. Eu acho que essa é uma meta que ele já tem estabelecido antes e ele está colocando em prática. Claro que vai ter, está tendo, ruídos, oposições, mas ele não vai sair disso, não. Porque se ele sair, ele sabe disso, perde a identidade. O Brasil não pode ser como o outro. O Brasil com Lula não pode ser como o outro. Mais um aqui no clubinho. Não pode. Não pode. Não é confrontar, mas não é abaixar a cabeça. Então, é o Brasil que foi contra a guerra do Iraque, que criticou as ações bélicas dos Estados Unidos. Esse Brasil criticou a luta contra o terrorismo, que discordou da forma como estava conduzindo a questão com o Irã, que tentou fazer mediação, que nunca rompeu com o Irã. O Irã estava sob fogo cruzado. Quer dizer, o Irã não é uma grande potência. Isso que é importante. Ainda agora nós estamos falando de Rússia e China. O Lula não aceitou isso. Né? E não aceitou até hoje. Você vê, os Estados Unidos, o Washington Post escreveu que é uma afronta o Brasil permitir passar um navio da frota marítima da Marinha do Irã. Como assim? O Irã é um país reconhecido. O Brasil tem relação com eles, está aqui. O que tem? Qual o problema? Então, tudo exacerba. Né? E o Lula mantém esse princípio.
Eu acredito que sim. Eu, particularmente, era isso que eu esperava. Em política externa, meu voto foi muito bem dado. Eu estou muito satisfeito com isso. Volto a dizer, eu não quero Haiti. Se tiver outro Haiti, eu sou contra. A ideia de mandar foi um dos maiores equívocos, mandar força, a chamada Operação de Paz. Tal. Foi um desastre, fortaleceu os militares aqui, que nunca tiveram tanto poder a partir disso, e uma tragédia no Haiti. O Haiti está uma tragédia. Tal. O Le Monde tem feito várias matérias sobre isso. Aliás, é de um orientando meu, foi meu orientador, João. Então, a gente tem esse como princípio. O restante, eu acho que o Lula está no caminho correto, está imprimindo um direcionamento muito importante para a política externa brasileira. Muito obrigado. Eu quero agradecer especialmente o Reginaldo Nasser pela brilhante contribuição para esclarecer o momento que nós estamos vivendo para os nossos telespectadores e agradecer a você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.